Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Projeto Leitura. Hoje vamos conhecer um dos precursores da literatura antiga e moderna no Brasil. José Bento Renato Monteiro Lobato, ou apenas Monteiro Lobato, é um dos maiores escritores da literatura brasileira de todos os tempos. Um dos precursores da literatura infanto-juvenil, dedicou seus 66 anos de vida à composição de uma interessante obra dedicada, sobretudo, ao universo infantil. Um dos representantes da geração pré-modernista brasileira, Lobato foi contandista, ensaísta e tradutor, além de ser um grande crítico social e político. Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Formou-se em Direito, exercendo o ofício até tornar-se fazendeiro ao herdar as terras que foram do seu avô. A nova condição ofereceu o ofício de escritor, possibilitando a Lobato a dedicação quase que exclusiva à literatura. Seus primeiros contos foram publicados em jornais e revistas, sendo posteriormente compilados na obra Urupês, considerada a obra-prima do autor. Monteiro Lobato, além de ser um grande escritor, era um visionário, precursor e maior autor da literatura infanto-juvenil do país. Foi também fundador da primeira editora brasileira, a Monteiro Lobato e Companhia, em 1918. Até então, todos os livros de escritores brasileiros eram exclusivamente impressos em Portugal e, graças ao seu pioneirismo, teve início um movimento editorial no Brasil. Foi um intelectual participante, defendeu ideias progressistas e, por muitas vezes, polêmicas, comportamento que lhe rendeu uma série de disposição, como então o presidente Getúlio Vargas. Depois de Lima, Barreto e Euclides de Cunha, ambos representantes do pré-modernismo no brasileiro, Monteiro Lobato certamente foi quem melhor apontou, através da literatura, as mazelas físicas, sociais e mentais do Brasil oligárquico e da Primeira República. Apesar de espírito vanguardista, Lobato também era moralista e doutrinador, aspectos de sua personalidade que os afastaram do modernismo de 1922, grande crítico das vanguardas europeias que fomentaram a fase heróica do modernismo. Lobato escreveu em 1917 um artigo no qual tecia duros comentários à exposição do artista plástica Nita Malfatti, intitulado Paranoia ou Mistificação. As desavenças com os artistas e escritores do modernismo marcaram muito a sua trajetória. Enquanto estes estavam preocupados com experimentalismos na arte e com a busca de novos padrões estéticos, Lobato mostrava-se aguerrido em fazer de sua literatura um documento social, construindo personagens caricatas e risíveis, como emblemático Jeca Tatu, personagem do livro Urupês. Nos anos seguintes, escreveu Cidades Mortas e Negrinha, nos quais relatou aspectos sombrios da sociedade brasileira da época, como a violência contra os negros, imigrantes e mulheres, o trabalho do menor, o crescimento desordenado das cidades e a degradação da vida no interior. Depois de longa temporada nos Estados Unidos, Monteiro Lobato regressou ao Brasil em 1931, mostrando grande engajamento com a sua causa progressista. Contrariando a política estadista de Getúlio Vargas, defendeu a extração do petróleo em solo brasileiro fosse entregue diretamente à iniciativa privada, posicionamento que resultaria na sua prisão em duas diferentes ocasiões. A luta pelo ouro negro consumiu todos os recursos financeiros, deixando-o pobre e doente. Faleceu no dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos, vitimado por um derrame. Não foi por acaso a data de seu nascimento. 18 de abril foi escolhida como o Dia Nacional do Livro Infantil, uma justa homenagem ao homem que, ao longo de sua carreira literária, escreveu 26 títulos destinados ao público infantil em uma época em que as crianças não eram vistas como potenciais leitores. Foi considerado um dos mais importantes escritores literários infanto-juvenil da América Latina e também do mundo, atraindo, ainda hoje, milhares de leitores, que estabelecem com a sua obra um interessante vínculo afetivo por conta de personagens célebres e recorrentes em sua obra,
como a Boneca Emília, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Dona Benta, entre outros moradores do famoso sítio do Pica-Pau Amarelo. Este foi um pequeno resumo de um dos maiores escritores na história do Brasil. Obrigado.